Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor esteja no coração de cada um. Precisamos muito nos tempos de hoje, não é? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio que Tu nos dá de meditarmos na Tua palavra. Que a Tua mensagem seja clara e que possamos entendê-la e assim aplicarmos em nossas vidas. Porque queremos estar firmados no Teu único caminho e não em outro qualquer. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Refugie-se na arca de Noé. Noé é uma figura fantástica para nós. É uma referência. Noé, na verdade, é uma poderosa fonte de inspiração para nós. Eu vou trazer alguns versículos, né, que vão servir de base para a nossa reflexão. Lá em Gênesis 6:9 está assim, ó. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. No 11, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Guardemos essa expressão, violência. No 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompida seu caminho sobre a terra. No 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de, novamente, violência. Eis que desfarei toda a terra. Vou terminar com toda a terra. No 14. Faze para ti uma arca de madeira. Farás compartimentos na arca e betumerás por dentro e por fora com betume. 22. Vamos lá para o 22. Tudo que havia na terra seca e tinha narinas, o fôlego da vida morreu. 23. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Meus queridos, esse episódio, ele ocorreu há mais ou menos, talvez um pouco mais de 5.000 anos atrás. Porém, a sua mensagem, ela é muito atual. Ela é para os dias de hoje. Porque aqui nós temos uma advertência, um alerta que exige de nós uma profunda reflexão. Porque o que nós vimos aqui vai muito além da arca, vai muito além do dilúvio. Por quê? Porque trata o homem impregnado de pecados. O homem impregnado do seu fracasso moral. O que levou Deus a definir uma nova criação. Redefiniu a sua criação. E o que é que aconteceu? Mesmo depois dessa tragédia do dilúvio, mesmo depois de outros tantos castigos que Deus deu ao homem, como, por exemplo, já lá no começo, com Adão e Eva, o castigo que Deus deu, expulsando eles do jardim do Éden. Outros tantos castigos, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu pela perversão sexual, né, pela luxúria da carne. As pragas do Egito, outro castigo. Os 40 anos do povo israelita peregrinando pelo deserto, mesmo depois de Deus ter tirado eles da escravidão do Egito. E a idolatria tomou conta, Deus castigou. Tivemos o cativeiro da Babilônia por 70 anos, Deus castigando o povo de Israel pela desobediência. E outros tantos castigos, o dos gafanhotos, que 7 anos não produziram nada na terra lá de Israel. Mais castigo.
E o que ocorre? Mesmo assim, o homem não aprendeu absolutamente nada. E ele continua, na medida que as gerações vêm se sucedendo, o homem vem pecando cada vez mais, se multiplicando em pecados, se multiplicando em gerações. E cada vez mais o homem tem se afastado de Deus, andando por caminhos pecaminosos. Na época de Noé, logo na criação, o que nós vimos então aqui, que a terra estava totalmente corrompida, cheia de maldade, cheia, como nós falamos anteriormente, essa palavra que eu pedi para guardar, cheia de violência, imoralidades, injustiças, iniquidades. E apesar das advertências de Deus, quando Deus mandou vários e vários profetas alertar o povo sobre o seu descaminho, quando Deus enviou o próprio Jesus, nos alertando sobre esse mau comportamento, sobre essa desobediência que ocorre, ela perdura até hoje. E o homem cada vez mais peca, cada vez mais, se desvia cada vez mais. Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, um texto muito forte, ele já previa isso quando ele nos alertava e previa tempos difíceis por causa das maldades, que as perversidades, essas coisas dominariam o mundo. Ele alertou também para o desprezo, a rejeição do homem a Deus e a sua vontade, e que o Deus maligno seria a marca atual do nosso tempo. E essas previsões apontadas pelo apóstolo Paulo, elas são reais, são do momento. Não há como negar, elas são visíveis, são notórias. Por quê? A violência, o egoísmo, a mentira, a luxúria da carne, a depravação estão tão disseminados, tão comuns, que hoje faz parte do nosso dia a dia. O homem se molda dessas coisas naturalmente. Nada mais nos surpreende na nossa vida. Hoje nós vemos todo tipo de transgressão aos valores de Deus, aos valores cristãos, e não há, por parte da sociedade, objeção nenhuma. Mas muito pelo contrário, apoiam, incentivam, aplaudem. As imoralidades, elas crescem numa velocidade imaginável. E cada vez mais o homem zomba de Deus, afronta Deus com as suas abominações. Temos muitos e muitos, infinitos exemplos. Vou trazer um exemplo para vocês, coisa recente. Li outro dia uma matéria que uma artista, ela agora está fazendo programa para adultos, pornografia para adultos, né, através da internet. E eu li e não acreditei no que eu estava lendo. Que quem filma e quem produz e que publica é o seu próprio filho. Seu próprio. Eu olhei, li aquilo, não pode ser. Ela filma a própria mãe em cenas de sexo com vários homens. O seu próprio filho. Aí eu não acreditei. Aí eu fui atrás. E aí, num programa de entrevista, estavam lá, os dois, a mãe e o filho, e confirmaram. E ele simplesmente disse que ele não mistura a mãe com a artista profissional. Tem cabimento isso? Um filho filmar cenas pornográficas com a sua mãe, com outros homens? Aconteceu. Está lá, está registrado. Isso é abominável, gente, abominável, né? É degradante. Outro dia li uma notícia que a polícia, no combate à pornografia infantil, prendeu um pai porque ele filmava, tirava fotografia e vendia pela internet da sua filhinha de 10 anos. As notícias estão aí. E pegaram um outro, pior, fazia a mesma coisa com a sua filhinha de 4 anos. É chocante.
É degradante. E é por isso que Paulo disse lá em 2 Coríntios 4:4, Satanás é o Deus deste mundo, que cegou o entendimento dos homens para que não vejam a glória de Deus através de Jesus Cristo. O mundo está cego, perdido, vive nas penumbras, nas trevas. Vocês querem ver como essas coisas para nós já atingiu um ritmo de normalidade? Eu vou trazer aqui matéria agora da 00h de quinta-feira, dia 31, agora, 31, último, quinta-feira. Quinta-feira. Notícias locais. Vejam só. Polícia encontra drogas e armas em condomínio em Porto Alegre e prende 2 homens por feminicídio. Enfermeira é vítima de feminicídio em São Leopoldo. Só quinta-feira, dia 31. Essas notícias estão no jornal. Homem é morto no pátio de delegacia. Zona Sul de Porto Alegre tem tarde violenta, com 2 homicídios e 3 homens mortos em confronto com a polícia. 2 homens encontrados mortos em Alvorada. Homem é morto ao tentar assaltar policial na Zona Sul. Vão prestando atenção, só quinta-feira. Jovem de 18 anos encontrado morto na Zona Norte de Porto Alegre. Mulher morta a tiros em São Leopoldo. Mãe de menino abandonado pelo pai em ônibus encontrada morta. O pai matou a mãe, pegou o menininho de 5 anos, entrou no ônibus, de repente parou em um lugar, deixou a criança e saiu e deixou a criança abandonada. Aí as pessoas viram, chamaram a polícia, foram atrás, encontraram ele, foram na casa, ele tinha matado a mãe. Mulher de 33 anos, condenada por matar filho em incêndio. Notícias de um dia. Locais. Imagine agora se nós tivéssemos as notícias do mundo. Não teria como ler. Terrível. Ou seja, a violência, lembro que na época de Noé, encheu-se a terra de violência. A terra está cheia de violência. Pedi para marcar essa palavra. Vivemos hoje no mundo de violência. Ela é comum, ela é banal. Nós não estranhamos mais. Nós nos acostumamos com isso. E vejam, e nós estamos falando aqui só em mortes. Nós não estamos falando, por exemplo, que nem o pastor falou hoje de manhã, em corrupção. Não estamos falando em roubo à mão armada, o roubo digital. Nós não estamos falando em maldades e injustiça, só falamos em morte. A violência. Tá? A matança, ela se tornou uma rotina. O homem, ele vive em cima da maldade. Isso foi profetizado pelo Jesus. Olha que está em Mateus 24:6, quando Jesus disse assim, haveriam guerras e que nações se levantariam contra nações, reino contra reino. E o que é que nós estamos vendo? São incontáveis as guerras ao longo dos anos, são incontáveis. Há um dado estatístico, em 2000 anos, somando os dias que não houve guerra em lugar nenhum, embate em lugar nenhum, somando os dias dá 200 anos. Ou seja, apenas 10% do tempo do homem após Jesus é que nós tivemos paz no mundo. 90% sempre há guerra, sempre. E as guerras, elas são provocadas, elas são promovidas por pessoas. E a maioria das vezes por interesses econômicos, interesses financeiros. Mas agora, e já há algum tempo, estão surgindo as guerras, elas estão se formando por outra coisa pior ainda, pelo ódio. E as guerras estão se formando também pelo ódio. Lembram? O nazismo, Hitler matou 6 milhões de judeus, por quê? Pelo ódio. Queria exterminá-los. O que é que nós vemos hoje?
os países do Oriente querendo destruir e terminar com Israel. Ódio, pelo ódio. No passado, nós já tivemos também coisas dessa natureza, né? A Inquisição, lá por volta do ano 1500, que começou na Espanha, o país estava mal, não progredia. O país estava com uma série de problemas, inclusive com fome, até que um dos cardeais do reino chegou e disse: isso é castigo de Deus, porque aqui tem muito herege. Quais eram os hereges? Algumas etnias, judeus, os muçulmanos e umas outras. Então, o cardeal, o bispo, eu não sei, né, mas a autoridade religiosa do reino disse que era castigo de Deus. O que vamos fazer? Vamos eliminar os hereges. E aí começou, então, uma época, assim, de perseguição terrível, terrível, exterminando aqueles que não eram da religião católica, porque eram hereges. Ódio, o ódio. Lembram as 2 torres gêmeas lá nos Estados Unidos que foram destruídas? Por quê? Ódio. Agora nós tivemos aqui no Brasil uma licitação para a compra de 35 tanques de guerra. Venceu uma empresa israelense. Não pode. Anularam, porque era de Israel. Ódio, o ódio. Né? E esse ódio, essa intolerância tem dominado o mundo em vários aspectos, em todo tipo de manifestação. E essa inversão de valores, esse desprezo à palavra de Deus, muitas vezes, quando nós vemos notícias como essas, muitas vezes isso nos causa indignação, contrariedade, nos traz angústia, nos traz tristeza e até sofrimento quando nós vemos esse mundo pecaminoso, esse comportamento. Mas, olha o que está em Romanos 2,5. Romanos 2,5. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração endurecido, você está acumulando a ira de Deus contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Romanos. Isso significa que esse tempo de trevas que nós estamos vivendo, esse caos que nós temos, esse fracasso moral, esse tempo de iniquidade, significa que um dia isso vai acabar. Está aqui, né? Quando se revelará o seu justo julgamento. E algo muito forte, muito pesado vai acontecer. Por quê? Porque haverá o juízo final. Um dia Deus vai promover a sua justiça e ela se cumprirá. Em Eclesiastes 12:14 está: porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nada vai ficar de fora. Tudo vai vir a julgamento. Significa que os que plantam maldade, essas maldades que nós falamos e outras tantas, aqueles que promovem a luxúria da carne, a mentira, a corrupção, as injustiças, o ódio, as imoralidades, que praticam a desonra a Deus, que praticam a violência, um dia prestarão contas e vão colher o que plantaram. Paulo nos alerta em Romanos 1,18, porque do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Viu? Do céu vai vir, né? Toda a cobrança, a Deus vai tratar no seu julgamento de toda a impiedade, toda a maldade do homem. Em Mateus 24:37 está assim, ó: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. No 38, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. 39.
e não perceberam até o dia que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim também Jesus vai voltar. Em 2 Pedro 3,10 está assim, ó: Jesus virá como um ladrão na calada da noite, sem ninguém perceber. Jesus vai voltar. E é por isso que nós temos que nos preparar, nós temos que vigiar, ficar atentos, com muita fé, com muita obediência. Por quê? Pode ter certeza, não nos gasta muito tempo, não. Nós já temos alguns sinais do fim dos tempos. O dia da ira do Senhor está chegando, está próximo. Por isso que nós temos que estar atentos, vigilantes como Noé. E não como o povo do seu tempo, que estava voltado para as distrações, os seus afazeres do dia, despreparados totalmente para o castigo que viria, o povo naquela época. Por isso que nosso coração não deve estar apegado aqui às coisas materiais, mas apenas e tão somente colocando acima de tudo, como prioridade nossa, as coisas de Deus, aos princípios que regem os valores cristãos. Nós temos que viver de acordo com o Evangelho, por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Viver de forma santificada, afastado do pecado, se preparando para esse dia com fidelidade, obediência e aguardando com paciência. Aguardando o quê? A volta de Cristo. Ah? O que acontece? Os ímpios, os descrentes, quando eles se derem conta da tragédia em que eles estarão envolvidos, será tarde demais. Será tarde demais. Porque aqueles que rejeitam o Evangelho não terão mais tempo para se arrepender. Vão perecer no fogo eterno. Vejam, assim como os ímpios foram levados à morte pelo dilúvio, da mesma forma, de forma surpreendente, salvando só aqueles que estavam na arca de Noé, né? Assim também, novamente, os ímpios serão destruídos. Só que agora não mais pela água, como está escrito, pelo fogo. Né? E apenas os que estiverem na arca é que serão salvos. Mas aí alguém pode perguntar, bom, mas como é que eu vou me refugiar na arca de Noé? Né? Então, como é que vai acontecer isso aí? Qual é a arca que nós temos à nossa disposição e que Deus colocou para nós? Bom, para Noé foi um barco que ele mesmo fez. Mas para nós, qual é a nossa arca? É a fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa arca. Né? Por isso, fuja das coisas corrompidas, das coisas pecaminosas. Refugie-se na arca de Jesus Cristo, que um dia voltará de surpresa para os incrédulos. Não para nós, que nós já sabemos que ele vai voltar. Os incrédulos é que não sabem. Né? E ele vai voltar para fazer a sua justiça. Quando os justos irão para o lar celestial e os ímpios serão condenados à morte eterna. Os ímpios, meus queridos, por rejeitar o Evangelho, porque não querem saber nada de Deus, eles vivem só o hoje e o presente, o aqui e o agora. Eles ignoram o futuro. E eles ignoram e não sabem ou não querem saber do julgamento que há de vir. Mas, com certeza, o juízo de Deus virá. Se nós olharmos o juízo de Deus isoladamente, ele pode parecer muito rigoroso. É morte, destruição, muito rigoroso, muito severo. E o juízo de Deus vai trazer condenação? Sim, claro que vai trazer condenação. Mas também vai trazer salvação. O juízo de Deus vai trazer salvação. Ou seja, vai haver destruição, mas vai haver também um novo nascimento, algo novo para ser glorificado. Em Eclesiastes 7:8, tem
aqui uma mensagem muito, muito importante que diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, né? Eclesiastes 7:8. Como é que eu vou tentar mostrar isso para os irmãos? Vamos pegar, por exemplo, um jogo de futebol. Duas equipes. Durante o jogo, todos os jogadores se dedicam, correm, levam pancada, levam machucados, caem, se quebram todo, psicologicamente estão afetados, né? Estão exaustos, não aguentam mais, mas eles continuam dando tudo de si. Eles gostariam daqui um pouquinho de nem estar ali, porque eles estão tão sobrecarregados fisicamente, tão machucados, que eles gostariam que terminasse a partida logo. Naquele momento, muitas vezes, não é o melhor. Mas, quando termina o jogo e o time venceu, esse é o melhor momento. Esse é o melhor momento. O sabor final da vitória compensa todo o esforço, compensa todo o sofrimento, todos os desgastes, todo o machucado, todas as sequelas advindas do quê? Da nossa luta diária. Temos marcas, sofremos, mas olhamos para o final, a vitória final, não é? Por isso que manter o foco em Cristo é o que interessa para nós. Porque é no dia do juízo final que os justos herdarão o reino de Deus. É nesse dia que vai ser de tristeza para uns, mas alegria para outros. E é nesse dia que a vitória final se manifestará na justiça e no poder de Deus. E é nesse momento que nós receberemos a recompensa por termos tido essa luta e não termos desistido, né? Por isso é que nós, crentes em Cristo, nós temos que olhar o dia do juízo final não com temor, não com preocupação, mas com alegria, porque será o momento da manifestação do amor de Deus. E tudo isso que nós comentamos, as violências, as maldades, as injustiças, as mentiras, as falsidades, as tentações, ou seja, tudo que o inimigo, tudo que Satanás usa como arma, nesse dia, tudo isso vai acabar. Mas há um alerta, antes da volta de Cristo. Há um alerta. Virão tempos difíceis. Já começamos, levemente. Olha o que está em Lucas 21:11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá grandes coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mateus 24:8 diz assim, mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Tudo isso, todas essas dificuldades, tudo isso aí é o princípio das dores. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é que Deus vai punir a humanidade pela desobediência, pela desonra, pela afronta ao seu nome. Vamos ter um tempo de flagelo, de angústias, de grandes tribulações, muito sofrimento. O mundo tem vivenciado certas coisas ao longo do tempo. Temos visto, por exemplo, não sei se já ouviram falar da gripe espanhola. A minha mãe conta quando ela tinha 10 anos, que as pessoas iam caminhando pela rua, daqui a pouquinho caíam. E eles faziam os enterros coletivos, abrindo valas comuns da gripe espanhola. Tivemos há pouco tempo atrás na África o ebola, a peste da varíola, a peste bubônica, que matou muita gente na Idade Média, a gripe suína há pouco tempo, lá pela Tailândia, por aquela região, né? O coronavírus, que ainda está aqui até hoje, né? E etc, etc. Na parte geográfica, terremotos têm acontecido, tsunamis têm acontecido no mundo, tempestades devastadoras, enchentes. Nós aqui, as nossas enchentes destruidoras. Essa semana na Espanha, lá, uma enchente
de grandes proporções, destruiu cidades, matou centenas de pessoas, enchentes. 15, 20 dias atrás, nos Estados Unidos, incêndio avançou por 6 estados, pegando fogo em casas, indústrias, destruindo plantações, animais, algo terrível. Temos seguidamente secas que destroem as plantações. Ou seja, nós temos tido ao longo do tempo algumas advertências que Deus tem enviado ao homem, mas essas advertências têm sido em pequenas doses. Eu poderia dizer assim que são gotículas que Deus tem mandado, gotículas em função do que virá. E o que virá será pior, porque virá sem medida, virá sem misericórdia. Deus alertou e tem alertado e continua alertado o homem, mas o homem ignora os sinais de Deus. A ira de Deus, causada pela sua obediência, traz consequências. Tem um episódio, lá em Mateus 24, 2, sobre o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era algo fantástico. Imaginem, há 2000 anos atrás, aquela grandiosidade, né? Mateus 24, 2, olha o que está. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? O templo de Jerusalém, não é? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus falando sobre esse templo. O templo de Jerusalém, ele foi construído assim, de forma riquíssima. Materiais de primeira, era lindo, era algo portentoso, né? E era motivo de admiração pela sua grandiosidade, pela sua beleza. Foi destruído como castigo de Deus, pela desobediência do povo, pelos falsos profetas que ali se instalaram para enganar o povo, né? Se aproveitavam da ingenuidade das pessoas. E a lição que nós temos aqui é que o homem, pela sua desobediência, pela sua afronta a Deus, pelas suas maldades, o homem recebe, sim, castigos de Deus. Por quê? Porque provoca a sua ira. Nós sabemos, através das promessas de Deus, através da sua palavra, que as suas advertências, elas se cumprem. Elas se cumprem. E se nós olharmos atentamente a Bíblia, nós somos tomados de um certo pavor. Nos impressionam os castigos que estão nas Escrituras que ainda virão. Olha lá em Apocalipse, o livro das Revelações. Conforme o Apocalipse, né? No final virão 7 pragas devido à ira de Deus. Quais são essas 7 pragas? Lá em Apocalipse 16:1 diz assim, ó: ouvi do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus sobre os ímpios. Sobre os ímpios. Primeira taça: haverão feridas horríveis e malignas. Segundo, a água do mar se tornará sangue com morte de toda a vida marinha. 3, rios e nascentes se transformarão em sangue. Quarta taça: o sol escaldante queimará as pessoas. Quinta, trevas e escuridão cairão sobre o reino da besta que vai estar dominando. Sexta taça: os exércitos poderosos se prepararão para uma guerra mundial, o tal do Armagedon. Sétima taça: terremotos destruirão todas as ilhas e montanhas. Grande chuva de granizo cairá sobre a terra. São catástrofes da natureza, né? E essa mensagem, meus queridos, ela exige de nós uma grande reflexão de como nós devemos agir, como podemos escapar, como podemos fugir dessa terrível tragédia que se aproxima, que está vindo.
Deus disse para Noé, para ele se proteger, construindo a arca, se proteger daquela destruição que viria por causa do dilúvio. E Jesus Cristo está dizendo a mesma coisa para nós, mesma coisa. Entre na minha arca, busque a salvação em mim. A nossa arca é Jesus Cristo. Por isso, deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. Ele vai te dar um novo nascimento, um novo coração. Você será uma nova criatura. E você deixará de ser apenas uma criatura de Deus e passará a ser filho de Deus. Isso é maravilhoso, ser filho de Deus. Olha, pensemos como isso é glorioso, né? E você receberá o Espírito Santo. E só assim você vai entrar na arca de Jesus. E você será salvo da ira de Deus e desses terríveis castigos que virão e que assolarão o mundo, né? Mundo esse dominado pelo pecado. Fuja dessas agonias, fuja desses sofrimentos futuros. Agora ainda é tempo de misericórdia de Deus. Aproveite a oportunidade que você tem, porque ela ainda está disponível. Arrependa-se de seus pecados, entregue-se a Jesus, refugie-se na arca de Cristo Jesus. É como está lá em Isaías 55, 6, 7, um texto conhecido nosso, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. E se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Ainda dá tempo. Ao longo da história, na época de Noé, muitas pessoas ouviram Noé, muitas, né? E o que aconteceu? Quando a porta da arca de Noé se fechou, ninguém mais entrou. Ninguém mais entrou. E quando a aliança de Cristo, que tem conosco, se fechar, a porta da salvação se fechará e ninguém mais entrará. E a porta da salvação, da arca de Jesus, se fechará quando? Quando nós cerrarmos os nossos olhos definitivamente. Quando pela última vez nós vamos encerrar os nossos olhos. Ali terminou a aliança. Até ali nós temos aliança e podemos buscar a salvação. A partir dali não temos mais essa possibilidade. Depois, os que estiverem aqui nos dias finais, quando as 7 taças de Deus recairão sobre aqueles que rejeitaram o convite de Cristo, após esses trágicos dias finais do mundo atual, então sim, Jesus voltará. E essa volta de Jesus será maravilhoso, será o ápice da expectativa de todos nós cristãos, será o momento glorioso do justo, mas também será um momento terrível para os ímpios. E será terrível, por quê? Porque Cristo não virá mais como antes. Ele não vai vir mais como antes, mostrando a verdade, alertando, advertindo. Ele não virá mais ensinando. Por quê? Porque agora ele vai vir com poder e com fogo consumidor, exercendo a sua justiça, a justiça de Deus, no dia do juízo final. E as pessoas desconhecem isso, não querem saber. Mas um fato muito importante que nós temos que procurar entender é o seguinte, ó. Por que Deus protegeu e salvou Noé e a sua família? Por que Deus salvou Noé? Paulo nos responde lá em Hebreus 11, 7, quando ele diz assim, ó, pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé foi avisado e ele não via, nem sabia do que viria. Noé temeu e para a sua salvação e da sua família preparou a arca. Noé temeu, sem saber do que viria. Por meio da fé, ele condenou o mundo, ou seja, ele se separou do mundo, desprezou o mundo, não é? E tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé.
Então, pela fé, né? Estudos bíblicos indicam que naquela época e naquele local de Noé não havia chuva. Não havia quase chuva. Mas mesmo assim, imaginem, um homem construindo uma arca, mesmo sendo chamado de louco, sofrendo todo tipo de deboche, ridicularização, Noé dedicou 100 anos da sua vida para a construção da arca. Ele começou a construir com 500 anos de idade e foi até os 600. Noé morreu com 950 anos. Não é? Então, o que nós estamos vendo aqui? Algo fantástico. Noé foi obediente, acreditou, foi fiel a Deus. E por causa disso ele foi recompensado. Ou seja, Deus é fiel para aqueles que são fiel com ele. Não é? Noé não deu ouvidos aos críticos, às provocações, aos deboches, aqueles que queriam, inclusive, prejudicar o seu trabalho. Ele não se importou com aquilo. E como Noé, nós temos também que ser perseverantes, apesar de todos os contratempos que nós temos na nossa vida e tudo aquilo que possa acontecer em nós, que querem que aconteça conosco para nos desencorajar em buscar o nosso prêmio final. Não podemos enfraquecer a nossa fé diante das críticas, diante das injustiças, diante das provocações, diante das perseguições, diante das discriminações. Como não é, nós não podemos esmorecer. Milhares de pessoas ouviram as profecias de Noé na época dele, mas não acreditaram na sua palavra, ignoraram. O que aconteceu? O dilúvio veio e os levou pela morte. Da mesma forma, meus amigos, da mesma forma isso vem ocorrendo com milhões de pessoas que têm sido alertadas, advertidas pelas Escrituras ao longo dos séculos. E como no tempo de Noé, ignoram a palavra, ignoram os avisos. Muito pelo contrário, criam todo tipo de barreira para que alguém possa chegar a Cristo Jesus. O trabalho, o esforço do maligno é muito grande, é muito grande. Assim, se você tem fé em Cristo Jesus, faça como Noé. Não permita que a sua fé seja abalada, esmorecida pelos ímpios, pelas distrações, pelas tentações e as coisas prazerosas desse mundo. Porque atrás desses ataques, de cada ataque, está o maligno articulando a sua destruição. E ele não vai desanimar. E se você, meu querido irmão, que ainda não tem fé em Cristo, mas quer conhecer as promessas do Senhor, você certamente ficou preocupado, assustado com o seu futuro, com o futuro do mundo, assustado, preocupado com as tribulações que virão, com o destino que os ímpios terão. Se você quer ser salvo como foi Noé, faça então como está lá em Oséias 6,3. Oséias 6,3 diz o seguinte, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Como conhecer o Senhor? Em Tiago 4,8, ele diz o seguinte, busque a Deus e ele se chegará a vós. Busque primeiro a Deus e Deus vai se chegar a vós. Busque conhecer a sua palavra, leia a Bíblia, participe dos cultos, procure entender a mensagem, procure entender e assimilar as pregações, participe das atividades que se relacionam com Deus, medite sobre as Escrituras, fale com Deus através da oração e Deus vai se chegar a vós. Mas tem algo mais. Tiago continua, quando ele diz assim, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai corações. Tem mais. Limpar as mãos e purificar corações são duas limpezas que se entrelaçam e se complementam. A primeira, limpar as mãos, é uma limpeza externa, ou seja, é o nosso
exemplo junto a esse mundo corrompido, onde devemos ser exemplo e demonstrar e propagar a todos a nossa conduta e retidão de caráter. Isso é o limpar as mãos, é a parte externa. E a segunda, purificar o coração. É, meus queridos, fazer uma autoavaliação do nosso interior. Reconhecendo, em primeiro lugar, que nós somos pecadores, que nós vivemos numa miséria espiritual. Mas, reconhecendo isso e com arrependimento, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, purificando assim o nosso modo de pensar e de agir. E buscando, através de Jesus Cristo, ser uma nova criatura, um novo Filho de Deus, livre de impurezas no coração. E essas duas limpezas, tanto a externa quanto a interna, elas são inseparáveis. E quando isso ocorrer, aí sim você estará muito próximo de Deus. Tiago nos diz lá no versículo 10 o seguinte, ó: quem se humilha perante o Senhor será exaltado. Então, quando você se prostra perante Deus, quando você clama a Deus, se arrepende do seu pecado, você estará bem próximo de Deus. E se você quer ser salvo, faça como Noé. E conforme diz lá no início, lá em Gênesis 6:9, ele era um homem justo, reto, obediente, próximo de Deus. Próximo de Deus. E essa proximidade com Deus, você só consegue através de Jesus Cristo, não é? Quando lá em João 14:6 diz que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, só através de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, aqueles que ainda não se converteram, converta-se a Jesus Cristo como seu único Salvador. Porque se você não fizer isso, o fogo consumidor vai lhe atingir. Para encerrar, eu digo o seguinte, ó, a natureza pecaminosa faz parte do homem. Nós somos formados basicamente pelo pecado desde que nós nascemos, né? Mas assim mesmo, Deus deu a Noé a oportunidade de salvar da morte do dilúvio. E Deus dá para nós também uma grande chance de nós nos livrarmos da morte eterna, em entrarmos na arca da salvação, que é Cristo Jesus, que é a fé em Cristo Jesus. Pois somente através dele é que nós vamos alcançar o perdão dos nossos pecados e a purificação do nosso interior, a purificação do nosso coração. E eu encerro essa nossa reflexão com um versículo que eu considero um dos mais importantes. Lucas 21:36. Lucas 21:36, que diz o seguinte, ó: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, a fim de estarem em pé, firme, diante do Filho do Homem. A fim de estarmos firmes em pé quando Jesus voltar. Firmes, orando, vigiando. Amém? Vamos orar. Amado Pai, obrigado por nos mostrar que Noé foi salvo do dilúvio pela fé. Assim como Noé, ajuda-nos para que a fé em Jesus Cristo seja firmado em nossos corações. Também, Pai, como Noé, queremos ser obedientes, ter uma vida de retidão, perseverando no teu caminho sem desanimar, até o fim dos nossos dias. Assim como protegestes Noé na tragédia do dilúvio, proteja-nos também diante das tempestades da vida. Que a tua mão poderosa nos guie e que possamos encontrar refúgio em ti, pois tu és a nossa rocha, o nosso abrigo, o nosso porto seguro, Pai. Nos momentos de dúvida, nos momentos de medo, nos momentos de incerteza, mesmo quando não entendemos o que está por vir,
aquilo que virá. Fortalece a nossa confiança em Ti, para que a nossa esperança se renove em Jesus Cristo, conforme as Tuas promessas, para que a Tua vontade se cumpra em cada um de nós. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.